de guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores e professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando a nossa pré-aula com o tema de nosso segundo trimestre de 2015, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. O comentarista de nossa lição é o pastor José Gonçalves. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem como tema poder sobre as doenças e morte. O texto áureo se encontra em Lucas, no capítulo 7, versículo 16. E todo se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verdade prática: ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39, e Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 17. Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Lucas 7, capítulo 7, do 11 até o 17. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquive, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus tem poder sobre as doenças e morte. O ponto central de nossa lição nos diz assim: Jesus tem poder e autoridade sobre as doenças e a morte. Antes de nós entrarmos nessa lição, essa belíssima lição de hoje, a lição de número 7 que nós estamos estudando, nós temos que entender por que nós temos doenças, enfermidades e por que morremos, né? Por que passamos pela morte, melhor dizendo. Conforme o apóstolo Paulo nos remete a esse entendimento em Romanos, o capítulo 5, versículo 12, que diz assim para nós: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado entrou no mundo, pelo mundo, através de um homem, né? E por Jesus vencemos o pecado, conforme Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebam em abundância da graça
e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados por Cristo, em Cristo. Né? Então, a entrada do pecado pelo homem, né? Mas só que nós vencemos o pecado através da morte de Jesus. Dentro da nossa leitura bíblica em classe, nós temos duas partes. Né? Uma primeira parte fala da cura da sogra de Pedro, né? Que é a palavra autorizada em curas. Na outra parte, em Lucas, na primeira parte do capítulo 4, 38 e 39, que fala da palavra autorizada em curas. Já na segunda parte, em Lucas 7, de 1 a 17, fala do poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Mas antes de nós explicarmos esta leitura bíblica em classe, Lucas nos ensina, através do seu Evangelho, que Jesus, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, Jesus foi rejeitado na sinagoga em Nazaré, depois que ele leu o livro, que ele abriu o livro de Isaías, no versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável. Então, após a sua rejeição, ele desce para Cafarnaum, conforme Lucas, no mesmo capítulo, versículo 31 e 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Da sinagoga de Nazaré até Cafarnaum era por volta de uma distância de 32 quilômetros. Então foi ali a base, né, que Lucas nos conta que ele começou, né, os seus milagres. Nós aprendemos isso nos nossos estudos. Nessa primeira parte, Lucas capítulo 4, 38 e 39, dentro da nossa leitura bíblica em classe, que diz sobre a palavra autorizada em curas, nos fala assim: narrativa de Lucas sobre o ministério de Jesus em Cafarnaum. Concentra-se nos atos poderosos de Jesus, acompanhados pelo poder, né, e autoridade do Salvador. Então teve uma primeira cura aí, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, conforme Lucas capítulo 4, versículo 33 até o 37. A cura de um endemoniado, também em Marcos 1, 23 e 28. Ele estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste e destruímos? Bem sei quem és, Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-te e saia dele." E o demônio lançou-o por terra no meio do povo. Saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: "Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?" No 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares ao redor daquela comarca. Então, a fama de Jesus já começou a se espalhar, porque ele já fazia, né, as suas libertações, as curas, os milagres, né? Então, a sua fama se expandiu pela cidade e pelas aldeias circunvizinhas, né? A cura da sogra de Pedro, como nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, conforme Lucas 4, versículo 38 a 39. Então, aqui nós temos o poder da palavra, né? O poder da palavra de Jesus. E outras curas que Jesus fez com um toque curativo,
conforme Lucas 4, do 40 ao 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças o traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então também Jesus curava na tardezinha, à tarde, ao pôr do sol. Também as pessoas traziam os enfermos para que eles fossem curados, né? São atos aqui de compaixão com as pessoas em necessidades desesperadoras, né? São ensinos, milagres exprimem sua autoridade profética e carismática. Nós falamos no início de nossas primeiras aulas que o Evangelho de Lucas ele dá uma ênfase muito grande sobre o Espírito Santo, sobre a parte do Espírito Santo. Nós vamos falar também dentro dessa lição que nós vamos estudar hoje. Na segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 até o 17, o poder de Jesus sobre as doenças e morte. Ali nós temos a cura do servo, né? Que é o centurião de Cafarnaum, conforme Lucas 7, versículo do 1 ao 10. Nós temos essa cura aqui também, muito interessante, do centurião. Esse centurião, ele era, como se diz para nós hoje, um dos capitães, né? Que tinha o seu domínio mais ou menos uns 100 homens. Nós vamos ler esse belíssimo texto, Lucas 7, do 1 ao 10, que fala desta fé desse centurião. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem tinha muito estima, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ouviu-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai-te, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e o meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então aqui nós temos essa primeira parte, né, da cura do servo do centurião em Cafarnaum. E Jesus ressuscita, né, o filho da viúva, conforme Lucas 7, 11 ao 17, que nós acabamos de ler também. Esses dois milagres também demonstram sua autoridade sobre as doenças e a morte, e mostram que Jesus é um profeta como Elias e Eliseu, os quais ressuscitaram os mortos. A ressurreição do filho da viúva, conforme Lucas 7, 11, 17. Jesus deixa Cafarnaum e viaja mais ou menos uma jornada, quase um dia, para a cidade de Naim. Na história de Israel, Eliseu tinha ressuscitado o filho de uma mulher, conforme nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 4, do 18 ao 37. Não há dúvida que o povo se lembra daquele milagre feito pelo profeta de Deus, né? Conforme no versículo 16, quando o povo diz, né, fala de Jesus, um profeta: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo:
um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus, movido pela sua compaixão e sabendo também, que Deus ama, protege as viúvas e os órfãos, conforme Salmo 68, 5, Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas, Ele cura, ele ressuscita, melhor dizendo, esse filho da viúva. Jesus, movido pela compaixão, quando ele encontra aquela mulher aos prantos, então ele vê a mulher chorando, ele se comove, pela sua compaixão, pelo seu amor pela humanidade, e pede para que ela não chore, que ele ia ressuscitar o seu filho. E dentro da nossa lição, já falando da nossa lição, com o primeiro tópico, que tem como o título: doenças, perdão e cura. A culpa, perdão e cura. Depois temos a ação de Satanás. Jesus demonstrou o seu poder tratando o problema primeiro aqui, nesse primeiro tópico, da alma, removendo a culpa, e depois cuidou do corpo, removendo a enfermidade, conforme Lucas 5, 24. Nesse primeiro tópico aqui, nós temos Jesus nos ensinando que ele trata primeiro da alma, ele remove a culpa, ele depois cuida do corpo e depois remove a enfermidade, conforme Lucas 5, versículo 24. A ação de Satanás. Tem doenças ou enfermidades que vêm de um pecado pessoal, conforme 1 Coríntios capítulo 5 e 5 e 1 Coríntios 11, 30. Então tem algumas enfermidades que são devido ao pecado pessoal. O que seria isso? A pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, a pessoa que não cuida do seu corpo. Então é uma diferença aí, E outras associadas à ação de Satanás, conforme Lucas 13, 10 ao 11, que fala da mulher paralítica que ficou 18 anos encurvada. Capítulo 13, do versículo 10 até o 11, a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Então temos aqui duas comparações, que é uma da ação de enfermidades do pecado pessoal, que a pessoa não pratica isso, então ela não cuida do seu corpo, não cuida da sua vida, E temos aqui que é uma ação de Satanás, porque aquela mulher ela já estava encurvada há 18 anos, e Jesus curou ela, fez com que esta ação de Satanás saísse da sua vida, do seu corpo. No segundo tópico, a razão. Quais são as razões para que nós possamos crer? Razões para curar. Primeiro, a compaixão, e segundo, a manifestação messiânica de Jesus. A compaixão. Jesus era movido de compaixão. Jesus se identifica com o sofrimento humano, Ele cura as enfermidades porque é misericordioso. Jesus ele cura as enfermidades, porque ele se coloca no lugar da pessoa, daquela que sofre, daquela que está com uma enfermidade. Ele tem uma compaixão, ele sofre com a humanidade, porque ele cura pela sua misericórdia, pelo amor que ele tem pela pessoa, E a sua manifestação, no tópico 2, a manifestação messiânica. Jesus, a revelação da sua natureza messiânica, conforme em Lucas 18, 38 e 39, o Messias, o ungido de Deus, o cego de Jericó, conforme Lucas 18, no versículo 38 e 39, que fala do cego, de Jericó. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante essa passagem em que o cego de Jericó, ele com certeza ele sabia que Jesus ia estar ali, né? Ele ouviu o comentário ali, e quando ele gritando, clamando por Jesus, né? Clamando por Jesus, né? Sabia que Jesus, né, era filho de Deus, né? E pede: tem misericórdia de mim. É muito interessante essa passagem em que esse cego, lógico, não tinha visão nenhuma, mas ele tinha aquela fé que ele poderia ser curado pelo Filho de Deus, e assim o fez, assim Jesus o curou. Isaías 53, do 4 ao 5, né, fala dessa forma que Jesus fala para nós, e nos ensina que Jesus tomou para si todas as enfermidades, todas as doenças ele tomou para si, conforme Isaías 53, do 4 ao 5, muito conhecido da igreja, muito conhecido de nós, esta passagem maravilhosa, em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós a reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aí está dentro dessa manifestação messiânica. A autoridade, já no tópico 3, nos fala sobre a autoridade para curar, né? A autoridade recebida e a autoridade delegada, né? Autoridade recebida. Jesus recebeu a virtude do Espírito Santo, pois tinha o poder e autoridade para realizar os milagres, conforme Lucas 5,17 e Atos 1,8. Conforme Lucas 5,17, vamos ler em Lucas 5,17, ele tem essa autoridade para realizar, né, os milagres. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando ali assentados os fariseus, doutores que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz também para nós assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus tinha esta virtude do Espírito e passou também para os seus discípulos também. A autoridade delegada, já está delegando essa autoridade. Jesus delegou aos 12, conforme Lucas 9, do 1 ao 2, 10 ao 9, aos 70, delegou também isso a eles, do 10, 17 a 19, que serve também para a igreja, delegou também para a igreja, né? Lucas 10, 17 a 19, a igreja jamais pode negligenciar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, jamais pode negar isso, né? Porque ele dá a virtude do Espírito Santo, nós temos que buscar essa virtude do Espírito Santo, né? E Jesus delegou para os seus discípulos, delegou para os 70, né? E delega também para a igreja, dá isso para a igreja busque a virtude do Espírito Santo, para que nós possamos ter autoridade, né? Para que nós possamos expulsar demônios, né? Curar os enfermos. No tópico 4, já nos diz a respeito da redenção do nosso corpo, o reino presente e também o reino futuro, né? O reino presente, Jesus veio para destruir o poder do pecado e vencer a morte, conforme Isaías capítulo 25 e 8. Então, ele veio para destruir o poder do pecado, conforme Isaías 25, versículo 8, que diz assim para nós:
aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o próprio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, ele veio para destruir o poder do pecado e vencer a morte. Ele já venceu a morte por nós, né, na cruz do Calvário. E o reino futuro? Né? O reino futuro será completo na segunda vinda, né, do Senhor, e nunca mais haverá morte, conforme em Apocalipse, no capítulo 21:4, nos remete a esta narrativa belíssima de João para nós. 21, versículo 4: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja, que está dentro também de nosso entendimento do reino futuro também. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 15, do 15 ao 18, 15 a 18, diz assim: Dize-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor desceu do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que fala do arrebatamento da igreja. Aqueles que já morreram em Cristo, né? Aqueles que foram ressuscitados, né? Que foram curados e morreram, né? No Senhor, eles vão ser ressuscitados, né? Temos que ter esse entendimento também, que mas ele foi curado, e por que ele morreu, né? Nós falamos no início da nossa lição, né, do pecado que entrou no mundo, né, e que através de um homem entrou o pecado, e através de Jesus nós vencemos o pecado, né? E hoje, no mundo secular em que nós vivemos, infelizmente, pessoas estão negligenciando a cura de Jesus. Pessoas não creem mais na cura de Jesus, não dizem que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita os mortos, né? Essa virtude do Espírito Santo, nós temos que ter um entendimento que é uma coisa rápida, uma coisa que tem que ser rápida, e Jesus delega para nós a virtude do Espírito Santo. Nós temos que buscar essa virtude do Espírito Santo, né? Muito em nosso meio, nós quase não estamos mais vendo isso. Pessoas ser curadas, ser libertadas, ser um paralítico andar, um cego enxergar. A igreja está a cada dia, ao nosso ver, esfriando-se aos poucos, né? Infelizmente, mas temos que crer e ter a certeza que Jesus, Ele tem poder sobre as doenças e sobre a morte. Ele tem a palavra, a autoridade. A sua palavra é uma palavra de autoridade. Com o toque, ele tem autoridade, ele faz milagres, né? Que nós possamos buscar essa virtude do Espírito Santo, nós possamos estar ligados no trono da graça, nós possamos buscar a cada dia mais, né? Aprender com Jesus sobre os milagres que ele fez, as curas que ele fez, né, no seu ministério terreno, como Lucas narra, belíssimo para nós, uma belíssima narrativa, né, durante esse ministério de Jesus na terra. A conclusão de nossa lição, que o comentarista nos deixa, diz assim para nós:
Ao curar os doentes, dar vida aos mortos, o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre o pecado e suas consequências. As pessoas que presenciavam o Filho do Homem realizar sinais e maravilhas exclamavam admiradas: Deus visitou o seu povo. Lucas 7,16. Deus visitou um povo esquecido, sofredor, carente, oprimido e sem esperança. Sim, o Verbo havia se tornado carne para participar dos sofrimentos humanos, e Ele tem poder para curar as doenças físicas e espirituais da humanidade, conforme Lucas 9:11. Maravilha de lição, graças a Deus, que Deus nos tem dado condição para aprendermos, com Jesus, essa belíssima lição que nós estudamos hoje, que Ele tem total poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a morte. O seu nome tem poder, o seu nome tem força diante das enfermidades, diante da doença, Isso é muito bom. Nós aprendemos que essa parte, até o comentarista nos fala da parte terapêutica, da cura, do perdão, que as pessoas às vezes não perdoam, Aí como que há a liberação de cura? As pessoas ficam rancorosas. Como que há a libertação de uma cura, a libertação de uma enfermidade, da parte espiritual? Porque nós estamos aqui estudando uma parte espiritual que nós aprendemos, Mas é isso, meus irmãos. Muito obrigado por nos fazer, nos prestigiar, melhor dizendo, dessa aula que nós acabamos de dar. Muito obrigado por estar conosco, passar um pouco do seu tempo juntamente conosco, nos ajudando também nesta lição. Nós temos aí a nossa chamada, nosso Facebook, que é um oferecimento de professores em Cristo. Você pode entrar lá, você vai ver as nossas aulas, Você pode também inscrever-se no nosso canal, dar o seu comentário. Lá temos outros vídeos que nós gravamos também. E eu aguardo vocês, que me assiste, eu aguardo você para a lição número 8, que tem um tema maravilhoso: o poder de Jesus sobre a natureza dos demônios. Eu aguardo você nessa próxima lição, e que na lição de domingo, que na aula de domingo, você professor, você professora, cheios do Espírito Santo, porque Jesus também era cheio do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, ele era cheio, ele era revestido. Que você seja revestido do poder do Espírito Santo, para que você possa dar uma aula maravilhosa, e que se tiver alguém também ali no meio, que você ore, que você libere a enfermidade, cure, ajude no ministério de Jesus. Que vocês tenham uma belíssima aula no domingo, e que na próxima aula eu aguardo vocês, para que vocês estejam conosco, nos prestigiando nessas aulas que nós vamos ter até o nosso final do nosso trimestre. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida.